Do joinha? Queridos, o tema da nossa aula hoje, trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver essa situação aqui que foi um teste de uma questão que diz assim: um foguete é lançado sob um ângulo de 30 graus. Aí eu coloquei o ângulo aqui, representei o 30 graus e fiz a simulação que o foguete partiu inclinado, uma inclinação de 30 graus. Ó. A que altura se encontra depois que ele percorrer 12 km em linha reta? Então aqui, pessoal, na inclinação de 30 graus, ó, sem desviar o percurso, reto. Chegou aqui, ele percorreu 12 km, a pergunta é que altura que ele vai estar na hora que chegar nesse momento aqui, ó. Então, vamos representar a altura dele com a letra H, que geralmente é essa letra que a matemática usa, né? Porque a altura em inglês começa com a letra H. Então sempre a gente coloca a letra H, mas aqui independente pode pôr até X se quiser, tá? Então, pessoal, quando o aluno do ensino médio vai fazer um probleminha desse tipo, a primeira dúvida é: eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Uma dessas três razões trigonométricas, chamadas de razões trigonométricas: seno, cosseno ou tangente. Agora você vai aprender a identificar no triângulo retângulo qual é a razão correta que você vai usar. Vem comigo aqui, pessoal, olha para cá. Ó. Então, eu desenhei o triângulo através desse enunciado aqui. Pessoal, isso aqui não tinha no exercício, tá? Então, é conveniente você sempre traduzir o enunciado através do desenho do triângulo retângulo. Então eu pus o 12 km, coloquei o 30 graus e aqui coloquei o H de altura. Pode pôr a letra X. Então, pessoal, vamos ver o que ele fornece para a gente de informações. Ó. O que a gente tem aqui? O ângulo de 30. Aí, como foi um teste isso daqui, o que o cara fez que bolou a questão? Ele colocou as três tabelinha do seno, do cosseno e da tangente, porque se ele põe só do seno, ou do cosseno, ou tangente, se ele põe só uma razão, ele já está falando de cara qual é a razão trigonométrica que o candidato vai usar aqui, o candidato que fez a prova. Então ele não pode falar qual é, ele colocou as três para ver se o cara sabe decidir qual que é a razão correta, né? Então, pessoal, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem esse lado aqui que eu estou passando o marcador aqui em cima, o pincel aqui, ó, vendo, ó? Então, o que aconteceu? Esse lado que eu estou passando, pessoal, note que ele não toca nesse ângulo, tá vendo, ó? O lado que não toca no ângulo de 90 graus, que é o nome desse ângulo aqui, quadradinho com pontinho, ele é chamado de hipotenusa. Então, nós temos a hipotenusa aqui. É o maior lado do triângulo retângulo. Então, a gente não tem ela, a gente tem 12 km. Então, vamos pôr informações que a gente tem aqui. Hipotenusa 12 km. Então, a gente tem essa informação aqui. A gente tem esse lado aqui, ó, não tem. E esse aqui a gente tem? Tem, mas a gente não sabe qual é. Mas tem um número aqui. Então eu tenho essa medida aqui. Então, pessoal, esses dois lados que tocam nesse ângulo aqui de 90 graus, ó, pode perceber que esse lado aqui tocou e esse aqui também toca. Esses lados que tocam no triângulo, no ângulo reto, que é esse símbolo aqui, são chamados de catetos. Catetos. Tem dois tipos de cateto: cateto oposto e cateto adjacente. Então, a gente vai aprender agora como identificar que cateto que é esse que a gente tem aqui. Pessoal, para saber qual é o cateto correto, se é oposto ou adjacente, eu tenho que ver o ângulo que foi dado para a gente aqui. Ó. O ângulo que foi dado que vai me dizer que tipo de cateto é esse. Porque esse aqui nem tem, ó, então eu não vou nem olhar para ele. Ó. Então, esse cateto que eu estou passando aqui, ó, o marcador aqui em cima, ó, ele toca nesse ângulo aqui? Não toca, ele tá, ó, eu posso passar aqui, ó, você pode passar seu lápis, eu posso passar o canetão aqui, nunca vai tocar nesse ângulo que foi dado aqui, de 30 graus, ó. Então, o cateto que não toca no ângulo é chamado de cateto oposto. Cateto oposto. Ele vale H.
Então, pessoal, toda vez que eu tiver o cateto oposto e a hipotenusa, é um aviso que eu vou usar a razão trigonométrica seno. Tá certo? Porque a relação matemática que calcula o seno é essa aqui, ó, é o cateto oposto. Cateto oposto. Vamos pôr CO, tá? Dividido pela hipotenusa. Vamos abreviar a hipotenusa também, ó. Tá certo? Essa é a relação trigonométrica do seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, é a que eu tenho aqui. O oposto é o lado, é o cateto que não toca no ângulo. E a hipotenusa é o lado que está contrário desse ângulo aqui, ó. Que eu posso passar aqui o lápis, caneta, tudo aqui em cima, nesse lado, e nunca vai tocar no símbolo do ângulo reto. Isso que é a hipotenusa. Então, o seno de quem? Desse 30 graus aqui, ó. Belezinha, pessoal? Vamos ver seno de 30, 0,5. Quem quiser usar em fração, pode usar também, que 0,5, pessoal, é a mesma coisa que meio. 1 meio. Tanto faz, você pode pôr 0,5 ou pode pôr a fração. Eu gosto mais de trabalhar com a fração, olha como fica mais prático. Ó. No lugar do seno de 30, põe essa fração, 1 meio. Qual que é o cateto oposto? É o H, que eu não sei qual é. Qual que é a hipotenusa que vem sempre embaixo do traço? 12. Agora, pessoal, caiu numa equação do primeiro grau. A equação mais rápida de fazer são esse tipo de equações, né? Ó, aqui tem um sinal de igual no meio, ó, dessas duas frações aqui. É só multiplicar em x, ó. Começando com a letrinha desconhecida. 2 vezes H, 2H. 2 vezes H. E 12 vezes 1, 12. Agora, vamos tirar o 2 daqui. Ele está multiplicando, vai passar para o segundo membro da equação dividindo. Então, na prática, pega o número que está coladinho com a letra, põe aqui sempre embaixo do traço. Ó. Então, H é igual 12 dividido por 2, 6. Então, é a alternativa A, que é a alternativa correta. Pessoal, quem gostou, dá um joinha. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço do professor Nivaldo Galvão e até a próxima aula.